Ela se chamava Marina e todo mundo na vila a conhecia por um apelido cruel, a Gorda da Fazenda. Trabalhava desde os 15 anos limpando o chão, carregando sacos de ração e suportando as risadas dos outros. Mas o que mais doía não era o peso do corpo, era o peso das palavras. Marina sonhava em aprender a ler, em assinar o próprio nome sem sentir vergonha. Mas, na fazenda dos Ferraz, sonhos eram pecado. O patrão, Otávio, dizia que gente como ela nasceu para obedecer, não para aprender. E, numa tarde maldita, ao errar o nome num registro, Marina recebeu o preço da ousadia, 3 golpes de chicote. A pele abriu, o orgulho sangrou e a alma quebrou. Humilhada diante de todos, Marina jurou para si mesma, entre dor e lágrimas, que aquele seria o último dia em que alguém a faria se sentir menor. Ela fugiu sem olhar para trás. Trabalhou em tudo que pôde, lavadeira, cozinheira, ajudante, vendedora. Aprendeu a ler escondida, à luz de vela, com livros achados no lixo. E com o tempo, o que antes era vergonha virou força. Anos depois, um novo fazendeiro chegou à cidade. Caio Ramos, jovem, inteligente e com uma visão moderna dos negócios rurais. Precisava de alguém de confiança para gerenciar sua nova propriedade. A mesma fazenda dos Ferraz, agora falida. E foi Marina quem apareceu com currículo, postura e fé. A mulher que um dia foi chamada de burra, agora assinava contratos. A que foi chicoteada por não saber escrever, agora dava palestras sobre gestão e dignidade. E quando Otávio Ferraz, envelhecido e quebrado, bateu na porta pedindo emprego, Marina apenas respondeu: aqui ninguém é menor que ninguém, mas para trabalhar comigo precisa saber respeitar. O homem abaixou a cabeça e ela, com serenidade, estendeu a mão. Porque quem é levantado por Deus não se vinga, ensina o que é justiça. Uma história de dor, humilhação e recomeço. De uma mulher que transformou o chicote em símbolo de vitória. Se essa história já te deixou sem fôlego, só de imaginar o que vem pela frente, inscreva-se agora no canal. De onde você está assistindo, escreva "Deus levanta os humilhados" nos comentários e compartilhe com alguém que precisa lembrar. Ninguém pode parar quem Deus decidiu levantar. O sol estava impiedoso naquele dia. O calor fazia o chão rachar e a poeira grudava no corpo suado dos trabalhadores. Entre eles, Marina, 32 anos, corpo grande, olhar tímido, mãos calejadas. Trabalhava na fazenda Santa Estela, dos irmãos Ferraz, desde menina. Nunca reclamava, nunca respondia, mesmo quando era alvo de piadas cruéis. "Ô Marina, o chão vai afundar desse jeito", zombava um dos capatazes. Os outros riam, como se humilhar fosse parte da rotina. Marina abaixava a cabeça e continuava a varrer em silêncio. Mas naquele dia, algo seria diferente. O filho mais novo do patrão, Henrique Ferraz, um rapaz arrogante e acostumado a mandar, entrou no galpão com um caderno nas mãos. "Hoje eu quero ver se essa gorda sabe pelo menos escrever o próprio nome." Marina parou. As risadas começaram antes mesmo que ela dissesse uma palavra. Ele jogou o caderno em cima da mesa e apontou com o dedo. "Escreve aqui, Marina. Só isso. Se conseguir, eu te dou o resto do dia de folga." Ela olhou o papel. Segurou o lápis com dificuldade, o coração disparado. As mãos tremiam. As letras não saíam. O M ficou torto. O A ficou manchado. As risadas aumentaram. Henrique se aproximou, arrancou o lápis da mão dela e gritou: "Nem o próprio nome sabe escrever? Meu pai te dá comida e cama. E é assim que retribui sua inútil?" Marina tentou se explicar, a voz falhando. Eu nunca aprendi, senhor. Ninguém me ensinou." Mas ele não quis ouvir. Num gesto cruel, puxou o chicote que trazia enrolado na cintura. O primeiro golpe veio rápido como um trovão.
O som seco cortou o ar e a pele dela. O segundo veio logo depois, acompanhado de gargalhadas. O terceiro foi o que doeu na alma. Marina caiu de joelhos, o corpo tremendo, o rosto queimando de vergonha. Ninguém ajudou, ninguém olhou nos olhos dela. Era como se fosse normal ver uma mulher sendo destruída só por tentar aprender. Quando o patrão apareceu, não perguntou o que havia acontecido. Apenas disse: "Leva essa preguiçosa para o estábulo. Amanhã quero ela de volta cedo e limpa." E foi ali, entre lágrimas e dor, que Marina fez um voto silencioso. "Eu ainda vou aprender. E um dia, quem rir de mim vai ter que me chamar de senhora." Naquela noite, deitada no chão frio, jurou para si, mesmo que nunca mais deixaria ninguém decidir o valor dela. O chicote deixaria cicatrizes, mas também seria o início de uma revolução. Você acredita que Deus transforma a humilhação em ponto de virada? Escreva "Deus vai me levantar também" nos comentários e compartilhe esta parte com alguém que já foi humilhado, mas ainda carrega fé no peito. A noite caiu pesada sobre a fazenda Santa Estela. O barulho dos grilos se misturava ao som distante do vento batendo nas janelas do casarão. Marina estava deitada no chão duro do estábulo, o corpo ardendo, as costas em carne viva. Cada vez que respirava, sentia o gosto do sangue misturado às lágrimas. Mas o que doía mais não era o chicote, era a vergonha. O riso de Henrique Ferraz ainda ecoava na mente, como um castigo que não acabava. "Gorda burra, inútil." Ela fechou os olhos e murmurou: "Senhor, se o Senhor me deixou viver hoje, é porque ainda tem um motivo. Me mostra qual é." O vento soprou leve, entrando pela janela quebrada do estábulo. E foi ali que ela decidiu: não ia morrer naquele lugar. Esperou até o som das vozes cessar e o casarão apagar as luzes. Com dificuldade se levantou. As pernas tremiam, mas o coração batia forte. Pegou o único par de sapatos que tinha e uma sacola velha com um pedaço de pão. Olhou em volta uma última vez. Era o mesmo lugar onde cresceu, serviu, apanhou e se humilhou. Mas, a partir daquela noite, seria o lugar que ela deixaria para trás. Marina atravessou o pasto devagar, se escondendo entre as sombras. O cheiro do mato molhado, o som distante de bois dormindo e a lua servindo de guia. Cada passo era uma mistura de dor e coragem. Quando chegou ao portão principal, hesitou por um instante. Olhou para trás e sussurrou: "Eu entrei aqui como escrava, mas saio como promessa. Um dia quem me feriu vai me ver de pé." Abriu o portão com cuidado e seguiu pela estrada de terra. Andou por horas, até o nascer do sol. O corpo doía, o cansaço era insuportável, mas algo dentro dela crescia. Fome de mudança. Chegou à pequena cidade de Monte Azul, onde ninguém a conhecia. Dormiu numa igreja abandonada. Foi ali que encontrou o primeiro gesto de bondade. Dona Lourdes, uma senhora simples que varria a calçada, a viu e perguntou: "Tá com fome, minha filha?" Marina tentou negar, mas o estômago respondeu. A mulher lhe deu pão, água e, pela primeira vez em anos, um olhar sem julgamento. "Como se chama?" "Marina." "Então, Marina, Deus não te trouxe aqui para morrer, não. Ele te trouxe para começar." Naquela noite, Marina dormiu com esperança pela primeira vez. E, ao acordar, fez uma promessa a si mesma: "Eu vou aprender a ler, nem que leve uma vida inteira." Mal sabia ela que aquele voto mudaria não só o destino dela, mas de todos que um dia riram do seu nome. Os dias seguintes foram difíceis, mas pela primeira vez, Marina sentia que estava andando na direção certa. Conseguiu trabalho lavando roupas e limpando quintais em Monte Azul. Ganhava pouco, mas era suficiente para sobreviver e, principalmente, para alimentar um sonho que o mundo inteiro tentou arrancar dela: aprender a ler. Toda noite, depois do trabalho, ela se sentava no fundo da igreja onde dormia.
Com uma vela fraca e um velho livro de orações, começava a decifrar as letras uma a uma. A, o, repetia baixinho, o dedo seguindo as linhas amareladas. A palavra soava bonita, mesmo sem entender tudo. Amor. Foi assim que Dona Lourdes, a mulher que lhe deu abrigo, percebeu. Você está aprendendo sozinha? Tô tentando sim, senhora. Então vem cá. Eu fui professora antes de me aposentar. Posso te ensinar de verdade. A voz de Lourdes soou como um milagre. Marina não conteve o choro. A senhora faria isso por mim? Claro que faria. Deus me deixou viva para ensinar quem o mundo esqueceu. Todas as tardes, depois do trabalho, Marina se sentava à mesa com lápis e caderno. As mãos calejadas tremiam, mas o olhar era firme. O M saiu torto, o A saiu fraco, mas ela não desistiu. Cada letra aprendida era uma vitória contra os gritos do passado. E numa dessas tardes, escreveu pela primeira vez o nome completo. Marina Fonseca. Olhou para aquelas letras e começou a chorar. Dona Lourdes segurou sua mão e disse: agora ninguém mais pode te chamar de burra. Você tem nome e ele pertence a você. Marina passou a ajudar outras mulheres que também não sabiam ler. Começou a juntar um pequeno grupo na igreja, ensinando o que acabara de aprender. Foi aí que descobriu um dom que nem imaginava ter: liderança. As pessoas começaram a admirá-la, falavam: aquela mulher tem algo diferente, tem luz. E ela, mesmo sem entender, sentia que algo maior a guiava. Começou a guardar o pouco dinheiro que ganhava. Sonhava com algo grande, ainda sem forma, mas com fé. O chicote que um dia rasgou suas costas agora servia de lembrança, não de dor, mas de combustível. Certa noite, enquanto escrevia versículos num caderno novo, Marina fez uma oração. Senhor, se o mundo me chamou de burra, me dá sabedoria para calar o mal com sabedoria. Se me chamaram de gorda, me dá grandeza para caber em todos os sonhos que o Senhor tem para mim. E naquele instante, algo dentro dela mudou. Deus não apenas a ensinava a ler, Ele a preparava para comandar. Você acredita que Deus ensina através das dores que mais nos humilharam? Escreva "Deus está me ensinando a vencer" nos comentários e compartilhe essa parte com alguém que precisa acreditar que o aprendizado é a vingança mais bonita que existe. O tempo passou. 3 anos se foram desde a noite da fuga. Marina, agora mais forte e instruída, já não era a mesma mulher que saiu da fazenda com o corpo marcado e a alma quebrada. Sabia ler, escrever, fazer contas e, com a ajuda de Dona Lourdes, aprendeu sobre negócios e contabilidade básica. Começou a trabalhar em um pequeno armazém de grãos na cidade. Era dedicada, organizada e rapidamente ganhou a confiança do dono, um homem honesto chamado Seu Roberto. Você tem cabeça para mais, Marina. Devia estudar administração. Ela sorria tímida. Estudar é caro, Seu Roberto. Caro é continuar pequena quando Deus te fez para ser grande. Essas palavras ficaram na mente dela. E numa tarde quente de dezembro, enquanto fazia o fechamento do caixa, um homem entrou na loja. Roupas simples, olhar firme e uma presença que chamava a atenção sem precisar de força. Boa tarde. Vim negociar a compra de milho e ração. Sou Caio Duarte. Marina levantou os olhos. O nome soou familiar. Era o novo dono da fazenda Estância Bela, um grande território que pertencia, no passado, à família Ferraz, o mesmo lugar onde ela havia sido humilhada. Prazo ou pagamento à vista? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. À vista, respondeu ele sem hesitar. Mas antes, quero entender quem é a moça que faz as contas tão rápido. Não é comum ver alguém com essa precisão por aqui. Marina corou desconcertada. Aprendi na prática, senhor. A vida ensina quem não teve escola. Caio sorriu de leve. Então, talvez eu tenha encontrado alguém que entenda do tipo de ajuda que preciso.
Estou procurando uma administradora para a fazenda. Alguém que saiba lidar com gente e números. Aceita conversar? O coração de Marina disparou. A mesma terra onde ela foi chicoteada agora a chamava de volta, não como empregada, mas como gestora. Aceitou o convite. Na semana seguinte chegou à fazenda de carro, algo que jamais imaginou viver. Cada canto trazia lembranças, mas ela manteve o queixo erguido. Caio apresentou os funcionários e, em poucos dias, Marina se mostrou insubstituível. Reorganizou o estoque, criou planilhas, renegociou dívidas. Os trabalhadores, que antes viviam sob gritos e medo, agora eram tratados com respeito. Aqui ninguém vale menos que ninguém, dizia ela, repetindo as palavras que gostaria de ter ouvido no passado. Caio a observava em silêncio, admirando a firmeza e a fé com que ela conduzia tudo. Um dia, ao final do expediente, perguntou: "Por que você faz tudo com tanta entrega, Marina?" Ela olhou o pôr do sol e respondeu: "Porque eu sei o que é trabalhar num lugar onde o coração não é bem-vindo. E aqui quero que seja diferente." Caio ficou calado por um momento, depois disse: "Então estamos construindo algo maior do que uma fazenda. Estamos construindo justiça." E Marina sorriu. Sem perceber, estava cumprindo o propósito que pediu a Deus anos atrás. Voltar ao mesmo chão, mas dessa vez de cabeça erguida. Você acredita que Deus faz a gente voltar ao mesmo lugar da dor, não para sofrer, mas para mostrar vitória? Escreva "Deus me levou de volta para vencer" nos comentários e compartilhe esta parte com alguém que precisa entender que o destino de quem crê é triunfar onde foi ferido. A fazenda Estância Bela prosperava como nunca. Sob o comando de Caio Duarte e a administração de Marina Fonseca, tudo parecia florescer. As colheitas, o lucro e até o respeito que rondava o nome dela pela região. Mas o destino, ou talvez Deus, sempre tem um jeito curioso de fechar os ciclos. E numa manhã de quinta-feira, o porteiro da fazenda entrou apressado na sala de Marina. "Dona Marina, tem uns homens querendo falar com a senhora. Disseram que é urgente." "Quem são?" "Um deles disse que o nome é Otávio Ferraz." O coração dela parou por um segundo. A mão, firme até então, tremia sobre o papel. Otávio Ferraz, o antigo patrão. O mesmo homem que um dia a mandou chicotear. O mesmo que riu enquanto ela sangrava no chão. Ela respirou fundo. Olhou o crucifixo pendurado na parede e murmurou: "Senhor, me dá calma para não agir com o coração que o passado deixou, mas com o que o Senhor refez." Minutos depois, a porta se abriu. Otávio entrou acompanhado de Henrique, o filho arrogante de antes, agora abatido, envelhecido, com o orgulho destruído. Ambos estavam sujos, cansados e com roupas simples. Nada restava da riqueza que ostentavam. "Marina", disse Otávio, hesitante. "Soube que é a administradora daqui." Ela levantou o olhar fria, controlada. "Sou sim. Em que posso ajudá-los?" Henrique abaixou a cabeça. "A fazenda Santa Estela foi tomada pelos bancos. Não temos para onde ir. Precisamos de trabalho." O silêncio pesou. Por um instante, Marina lembrou do som do chicote, do riso, da humilhação, mas ao olhar para eles, percebeu. O que o tempo não ensinou, a queda ensinou. Ela se levantou, caminhou até a janela, respirou fundo e disse: "Vocês lembram do que me disseram uma vez?" Otávio evitou encará-la. "Lembramos. Pois bem, naquela época eu não sabia escrever meu nome. Hoje assino folhas de pagamento. Eu não tinha voz. Hoje lidero mais de 80 famílias." O velho abaixou a cabeça. Henrique, quase chorando, tentou se justificar. "Eu era jovem, inconsequente." Marina o interrompeu. Era cruel. E o pior tipo de crueldade é aquela que acha que pode mandar na dignidade dos outros. A sala ficou em silêncio. Ela poderia tê-los expulsado. Poderia ter feito o mesmo que fizeram com ela. Mas a fé dentro dela era maior do que o desejo de vingança.
Vou lhes dar uma chance, disse firme. Mas aqui, ninguém levanta a voz, ninguém humilha ninguém. Aqui, o valor de um homem não está na roupa, e sim na postura. Se puderem respeitar isso, tem trabalho. Os dois se entreolharam, atônitos. Henrique, com lágrimas contidas, murmurou: Por quê? Por que está nos ajudando depois de tudo? Marina respondeu sem hesitar: Porque eu aprendi com Deus que justiça não é humilhar de volta, é mostrar que o amor vence o ódio e a sabedoria cala o chicote. Otávio chorou e pela primeira vez se ajoelhou diante de alguém, não por obrigação, mas por arrependimento. Marina saiu da sala e foi até a varanda. O sol estava forte, iluminando o campo que um dia a viu sangrar. E agora, aquele mesmo campo havia reinar. Ela olhou o horizonte e sorriu, dizendo baixinho: Senhor, o chão que me feriu agora sustenta meus passos. Obrigada por me ensinar que teus planos nunca são pequenos. O sol daquela manhã parecia diferente, mais quente, mais firme, mais cheio de significado. Marina acordou antes do dia nascer, olhou pela janela do quarto e respirou fundo. O campo estava vivo, cheio de trabalhadores, risadas e movimento. Era o som da transformação. O som de uma mulher que reergueu uma fazenda inteira com dignidade. Enquanto organizava os relatórios na sala principal, Caio Duarte entrou. Trazia no semblante um misto de alegria e decisão. Marina, preciso conversar com você. Claro, senhor. Aconteceu algo? Ele sorriu. Aconteceu o que eu mais esperava. Você mudou este lugar e chegou a hora de reconhecer isso. Colocou sobre a mesa uma pasta de couro e dentro dela um contrato. A Estância Bela agora vai se expandir. Vamos abrir uma cooperativa de grãos e laticínios e quero você como sócia majoritária. Marina ficou imóvel. Sócia? Sim. Desde o primeiro dia você não trabalha para mim. Trabalha comigo, e ninguém nesta região fez mais por essa terra E que você... As lágrimas vieram antes das palavras. Marina se sentou devagar, tentando absorver o que ouvia. Eu não tenho estudo para isso. Não sou empresária. Caio se aproximou, firme. Você tem algo melhor do que diploma. Tem história, coragem e fé. E eu quero ver uma mulher como você onde sempre deveria estar, no comando. Marina olhou pela janela e viu Otávio e Henrique Ferraz trabalhando no campo. Agora como empregados humildes, em silêncio, sob o sol que um dia ela temia. O passado inteiro passou diante dos olhos. O chicote, o riso, o sangue. Mas nada disso importava mais. O que antes foi ferida agora era força. O que antes foi vergonha, agora era testemunho. Pegou a caneta e assinou o contrato com mãos firmes. Marina Fonseca, sócia e administradora geral. As letras que um dia ela não sabia escrever, agora selavam um novo destino. Caio sorriu. Bem-vinda à nova Estância Bela, dona Marina. Ela levantou o olhar e com a voz embargada respondeu: Não sou dona, Caio. Sou serva. O dono continua sendo Deus. Eu só administro o milagre que ele me deu. Os trabalhadores, ao saberem da novidade, aplaudiram. Alguns choraram. Outros se ajoelharam agradecendo. E entre todos, os Ferraz, humilhados, mas respeitosos, baixaram a cabeça diante dela, não por medo, mas por arrependimento. Marina saiu até a varanda. O vento batia forte, o sol brilhava nas plantações e um grupo de crianças brincava correndo entre os milharais. Ela sorriu e pensou: Senhor, o mesmo. Chão que um dia me viu ajoelhada pela dor, agora me vê ajoelhada pela gratidão. O Senhor não me exaltou para eu me vingar, me exaltou para eu ensinar. E ali, naquele instante, a mulher que um dia foi chicoteada por não saber escrever se tornava a nova dona da história. Você acredita que Deus coloca os humilhados no topo para mostrar que Ele é quem escreve o final? Escreva: Deus me fará dono do que um dia me humilhou, nos comentários. E compartilhe esta parte com alguém que precisa acreditar que a
Virada vem, e quando vem, ninguém impede. O tempo passou e a Estância Bela se tornou referência em toda a região. Mas o que mais chamava a atenção não era o lucro nem as máquinas novas. Era a forma como Marina tratava as pessoas. Nada de gritos, nada de medo. Lá, quem errava aprendia, e quem caía era ajudado a se levantar. Marina transformou o antigo escritório em uma pequena escola. Toda tarde, depois do expediente, as portas se abriam para as mulheres do campo, empregadas, diaristas, mães, solteiras e todas aquelas que, assim como ela, nunca tiveram chance de aprender. No quadro, com o giz branco nas mãos, ela escrevia devagar: "Toda mulher tem nome, e toda mulher pode escrever o próprio destino. Vamos repetir juntas", dizia com voz firme, e dezenas de vozes ecoavam. "Toda mulher tem nome." Aquelas palavras atravessavam o coração de cada uma delas como cura. A mulher que um dia a apanhou por não saber escrever, agora ensinava a escrever. E o chicote que antes a rasgou, virou símbolo de superação, pendurado, enferrujado, emoldurado na parede com uma placa. "A dor me fez forte, mas o perdão me fez livre." Certa tarde, uma jovem tímida, de corpo grande como o dela, ficou depois da aula. "Dona Marina, disseram que a senhora já passou vergonha por ser como eu." Marina sorriu, aproximando-se. "Já. E quase morri acreditando que meu corpo era um castigo." "E o que mudou?" "Descobri que quem me fez assim não erra. O erro é de quem acha que o valor da gente cabe em um espelho." A menina chorou. Marina a abraçou. "Um dia, o mundo vai te chamar de a gorda da fazenda. Mas quando Deus resolver te usar, vão te chamar de patroa." Do lado de fora, Caio Duarte observava a cena com os olhos marejados. Sabia que aquele projeto de alfabetização e dignidade era o verdadeiro milagre, o que Deus queria desde o começo. Na inauguração oficial da nova cooperativa, Marina foi convidada a discursar. Subiu ao palanque com o vestido simples que ela mesma costurou e falou, diante de todos, com a voz firme que um dia foi silenciada: "Quando o mundo me chamou de burra, Deus me chamou de sábia. Quando me chamaram de gorda, Ele me chamou de grande. E quando tentaram me calar, Ele me ensinou a escrever." O público aplaudiu de pé. Até Otávio e Henrique Ferraz, agora empregados humildes, choravam de emoção. Marina ergueu a mão e concluiu: "Eu não sou dona de nada. Sou só testemunha de um Deus que exalta quem o mundo humilhou. E se Ele fez comigo, pode fazer com qualquer um aqui." O campo inteiro vibrou, e naquele instante, a mulher que um dia rastejou no barro se tornava a voz das esquecidas. O convite chegou numa manhã de segunda-feira, um envelope elegante, selado com o brasão da Federação Rural de Minas Gerais. Marina abriu com cuidado, e dentro havia uma carta formal. "Prezada Senhora Marina Fonseca, temos o prazer de convidá-la para palestrar no Encontro Nacional de Produtores Rurais na capital. Tema sugerido: superação e gestão humana no campo." Ela leu 2 vezes. O coração acelerou. Era o tipo de evento que, anos atrás, ela jamais imaginaria sequer assistir, quanto mais falar. Caio, ao ver a expressão dela, sorriu. "Vai aceitar, não vai? Tenho medo." "Do palco?" "Não. Do passado." Ele se aproximou e respondeu: "Então vai com o presente, porque o passado não fala mais alto do que o que Deus te fez hoje." Marina assentiu. E uma semana depois, lá estava ela, no auditório luxuoso da capital, rodeada por empresários, fazendeiros e políticos, luzes, câmeras, microfones. Mas o que mais a chamou a atenção foi um nome na lista de convidados: Henrique Ferraz. Sim, o mesmo homem que um dia a chicoteou. Agora, ele era apenas um pequeno consultor rural, convidado a assistir à palestra da mulher que um dia ele disse que só servia para obedecer.
Quando o apresentador a chamou, o público se levantou em aplausos. Com vocês, um exemplo nacional de superação, Marina Fonseca. Ela subiu ao palco, de vestido azul marinho, em passos firmes e olhar sereno. Segurou o microfone com mãos seguras, as mesmas que um dia tremeram de medo, e começou. Há muitos anos eu não sabia escrever meu nome. Fui humilhada, ferida e chamada de tudo que se pode chamar alguém quando o mundo quer te fazer desistir. Mas eu descobri que o homem tenta apagar, Deus escreve com letras maiores. O silêncio tomou o auditório. Até os que mexiam no celular pararam. Marina continuou, a voz firme, mas carregada de emoção. Um dia me disseram que eu não nasci para mandar, que nasci para obedecer. Hoje eu lidero 200 famílias, não por vingança, mas para provar que dignidade não é um favor, é um direito. Os aplausos vieram fortes. Entre a multidão, Henrique Ferraz abaixou a cabeça. Marina o viu e, ao invés de desviar o olhar, continuou. E para quem me feriu, e pode estar me ouvindo agora, saiba que eu te perdoei, porque se eu não perdoasse, ainda seria tua prisioneira. Hoje eu sou livre, livre para viver, para ensinar e para vencer. As lágrimas caíram, não só dela, mas de centenas que a ouviam. No final da palestra, o público aplaudiu de pé. Henrique se aproximou devagar, o rosto envelhecido, envergonhado. Marina, eu não tenho palavras. Ela o olhou com serenidade. Palavras doem, Henrique, mas também curam. Da próxima vez que falar com alguém, escolha as que curam. Ele chorou. Ela estendeu a mão, não em amizade, mas em perdão. E naquele gesto, o último elo entre a dor e a vitória se rompeu. Na volta para Fazenda, o sol se punha, colorindo o céu de dourado. Caio dirigia, enquanto Marina olhava o horizonte com um sorriso calmo. Conseguiu dizer tudo o que queria? Perguntou ele. Não, respondeu. Consegui dizer o que Deus queria que eu dissesse. E pela primeira vez, ela percebeu. A vingança que o mundo sonha em ter jamais se compara à paz que Deus dá quando a justiça dele se cumpre. Você acredita que um dia vai olhar para o passado e sorrir em vez de chorar? Escreva, Deus me dá paz onde? Doe-o nos comentários e compartilhe esta parte com alguém que precisa lembrar. O perdão não é fraqueza, é o grito mais alto da vitória. Os meses seguintes trouxeram calma. O nome Marina Fonseca já era conhecido em toda a região. Reportagens, homenagens, prêmios, mas para ela, o verdadeiro reconhecimento não vinha das câmeras, vinha das pessoas simples que agora viviam melhor por causa do seu trabalho. A cooperativa Estância Bela crescia rápido. Mulheres que antes limpavam estábulos agora coordenavam setores. Homens que nunca tiveram voz agora participavam das decisões. E no centro de tudo, Marina, firme, justa e grata. Numa tarde de outono, Dona Lourdes, já idosa e frágil, veio visitá-la. Olha para você, menina. O mundo precisava ver o que Deus faz quando a gente acredita. Marina segurou suas mãos enrugadas. Tudo o que sou veio do que a senhora plantou em mim. E o que você vai plantar agora? Marina sorriu, olhando o pátio onde várias jovens estudavam. O que ninguém plantou quando eu precisei? Oportunidade. Foi assim que nasceu o Instituto Voz da Terra, um projeto social dentro da fazenda, dedicado a alfabetizar e capacitar mulheres do campo. As inscrições eram gratuitas, as aulas à noite e os resultados vinham rápido. Em poucos meses, dezenas de mulheres assinaram o nome pela primeira vez. Algumas choravam, outras riam, todas se libertavam. Numa das aulas, uma aluna perguntou: Dona Marina, por que a senhora não se muda para a cidade grande, onde tem fama e dinheiro? Ela respondeu com firmeza: porque foi aqui que me humilharam e é aqui que quero deixar o exemplo de que Deus pode reverter tudo. Minha vitória é ver o bem florescer no mesmo chão que me viu cair. Enquanto falava, um grupo de repórteres chegou para gravar uma entrevista. Perguntaram: Dona Marina,
Qual é o segredo do seu sucesso? Ela pensou por um momento, depois respondeu: não é segredo, é entrega. O que me chicoteou me ensinou, o que me feriu me preparou, e o que me humilhou me tornou professora. No fundo da sala, Otávio Ferraz, o ex-patrão, assistia em silêncio. Trabalhava agora como vigia do instituto, por escolha própria. Tinha pedido para servir onde um dia mandou, e Marina, sem vaidade, o acolheu, porque entendeu que quem aprende com a dor tem autoridade para ensinar com amor. Naquela noite, ela caminhou até o campo. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Fechou os olhos e orou: Senhor, eu já tive tudo tirado de mim, e agora o Senhor me devolveu, tudo em dobro, mas em forma de paz. Se essa for a minha herança, eu já vivi o bastante. E o vento soprou leve, como se o próprio céu respondesse: Amém. A herança de Marina não estava em fazendas nem em cifras, estava nas vidas que ela ajudou a levantar. E aquele seria o legado que o tempo jamais conseguiria apagar. O tempo passou como um rio calmo, e o nome Marina Fonseca virou sinônimo de respeito. Mas os anos também trouxeram o peso da idade. As mãos que antes trabalhavam sem parar agora tremiam um pouco. Os passos antes firmes ficaram lentos. Ainda assim, o olhar continuava o mesmo, forte, profundo, cheio de fé. Certa manhã, enquanto observava as alunas do Instituto Voz da Terra, Marina sentiu um aperto no peito. Não era dor, era um chamado, um sentimento antigo, o mesmo que sentira anos atrás, quando Deus a fez sair da fazenda para recomeçar. Só que agora, o chamado era diferente, mais sereno, mais eterno. Naquela tarde, pediu para reunir todos os funcionários e alunos. O salão ficou cheio. Caio Duarte, seu amigo e sócio, estava ao lado. Dona Lourdes, já muito fraca, sentada na primeira fila. E entre as pessoas estavam também Otávio e Henrique Ferraz. Hoje homens transformados, humildes, trabalhando com honestidade. Marina respirou fundo e começou a falar. A voz ainda firme, mas com doçura. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia escrever meu nome. Hoje, o meu nome está em contratos, em prêmios, em jornais. Mas o nome mais bonito que conquistei foi o que Deus me deu. Serva. Tudo o que fiz foi para provar que ninguém é pequeno demais para ser usado por ele. As pessoas choravam. Ela continuou. Eu não sou mais a gorda que apanhou por não saber escrever. Sou a mulher que aprendeu a escrever com fé e a ensinar com amor. E se eu partir amanhã, quero que cada um aqui continue o que começamos. Ensinem, ajudem, perdoem, porque o chicote da vida só tem força até o dia em que a gente decide segurar a caneta. O salão inteiro se levantou, aplaudindo de pé. Marina sorriu e disse baixinho: esse som vale mais do que todo o ouro do mundo. Naquela noite, ficou sozinha na varanda, olhando o céu. Caio se aproximou, em silêncio. Tá pensando em quê? Perguntou. Ela olhou para ele e respondeu com calma. Tô pensando que já cumpri o que prometi. O chão que me feriu agora floresce, e a dor que me calou virou canção. O vento soprou forte, balançando as flores do jardim. Marina fechou os olhos, sentindo o coração leve, e com um sorriso sereno murmurou: Obrigada, Senhor. O que o mundo me tirou, o Senhor multiplicou, e se minha missão terminar aqui, que termine no mesmo lugar onde começou, de joelhos, mas agradecendo. No dia seguinte, o sol nasceu mais bonito que nunca, as campinas cheias de vida, as crianças chegando para a aula, os funcionários rindo no pátio, e sobre a mesa da diretoria, um bilhete de próprio punho. Não chore por mim, eu não fui embora, só fui para casa mais cedo. Continuem o que Deus começou. Marina. Ela partiu em paz, com o mesmo brilho nos olhos de quem venceu tudo o que a tentou destruir. E anos depois, no portão do instituto, uma placa dourada foi colocada. Aqui estudam os que acreditam que a fé reescreve destinos.
fundado por Marina Fonseca, a mulher que transformou o chicote em caneta. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa saber que Deus ainda reescreve histórias. De onde você está assistindo? Escreva: Deus vai reescrever a minha também nos comentários e deixe essa mensagem alcançar quem perdeu a fé, porque milagres como esse ainda acontecem todos os dias. Os anos passaram, mas o nome Marina Fonseca jamais desapareceu. O Instituto Voz da Terra continuava de pé, firme como o legado de quem o criou. Crianças e adultos de toda a região vinham aprender ali, e na entrada, uma frase gravada na parede recebia todos os visitantes: O que te feriu não foi o fim, foi o início do que Deus ia usar para te levantar. Era o lema de Marina, repetido por todos os professores que um dia foram seus alunos. Certa tarde, Caio Duarte, agora mais velho, caminhava pelos corredores. Parava, observava as salas cheias e se lembrava dela. Às vezes, ainda parecia ouvir sua voz firme dizendo: Ensina com paciência, o amor é o único método que nunca falha. No pátio, uma menina gordinha, de tranças e sorriso tímido, chamava a atenção. O nome dela era Clara, e curiosamente tinha uma história parecida com a de Marina. Era filha de um antigo empregado, e por ser diferente das outras crianças, sofria risadas e apelidos cruéis. Um dia, a professora a encontrou chorando sozinha. O que aconteceu, Clara? Me chamaram de feia. Disseram que eu nunca vou conseguir aprender direito. A professora se ajoelhou e apontou para a estátua de bronze no jardim, uma homenagem a Marina. Tá vendo aquela mulher ali? Também disseram isso para ela? E olha o que ela fez com o que ouviu. O que ela fez? Ela transformou dor em propósito. E o que você vai fazer com a sua? Clara enxugou as lágrimas, respirou fundo e respondeu: Vou aprender. E um dia quero ser professora, igual a ela. Naquela noite, a menina ficou na sala sozinha, tentando escrever o nome dela. As letras saíam tortas, mas pouco a pouco formaram-se Clara Fonseca, o mesmo sobrenome que Marina, porque no instituto todos os alunos adotavam o nome dela, como símbolo de gratidão. Cada nova matrícula carregava um pedaço da mulher que ensinou o mundo que o tamanho da dor nunca será maior que o tamanho de Deus. No escritório, Caio pegou o velho bilhete que ela deixou e releu pela 1000ª vez. Não chore por mim. Eu não fui embora. Só fui para casa mais cedo. Sorriu e olhou o céu. O vento passava suave pelas janelas, balançando as cortinas como se fosse um aceno. Eu sei, Marina, disse em voz baixa. E o que você começou continua crescendo. E lá fora, entre as vozes das crianças e o som das páginas sendo viradas, a história dela seguia viva. Por quê? Nenhuma morte apaga o legado de quem viveu para curar feridas. Os anos correram como vento sobre o campo. O Instituto Voz da Terra já completava 20 anos de existência e o nome Marina Fonseca era agora lenda viva. Uma história contada de mãe para filha, de professora para aluna, de mulher para mulher. Entre todas as alunas, havia uma que chamava a atenção pela determinação. Clara Fonseca, agora com 18 anos. Não era parente de sangue, mas sim herdeira de propósito. A menina gordinha, que um dia chorava escondida no pátio, agora dava aulas de alfabetização para as novas turmas. Certa tarde, enquanto ensinava as crianças a escrever, uma senhora entrou devagar pela porta. Trazia nas mãos um colar antigo, com um pequeno pingente em forma de cruz. Posso ajudar? Perguntou Clara, educada. A mulher sorriu. Vim deixar algo que pertence à fundadora deste lugar. Meu marido era o pedreiro que ajudou a construir o primeiro prédio. Quando Dona Marina ainda estava viva, ela me entregou este colar e disse:
Um dia dê isso à pessoa que continuar o que comecei. Clara ficou paralisada. A senhora colocou o colar em suas mãos. Era simples, de metal gasto, mas carregava um brilho que parecia pulsar. No verso, gravadas à mão, estavam as palavras: para quem acredita que fé também se ensina. As lágrimas brotaram nos olhos da jovem. Naquela noite, Clara ficou sozinha na sala onde a estátua de Marina permanecia. Ajoelhou-se e disse em voz baixa: Senhor, se a senhora Marina me escolheu, eu aceito o que ela deixou. Que a voz dela nunca se cale, nem na minha, nem nas gerações que virão. Um vento suave atravessou o corredor. As velas balançaram, e Clara jurou ter ouvido um sussurro quase imperceptível. Continue, minha filha. O milagre não terminou. Desde aquele dia, algo mudou. As aulas cresceram, o instituto se expandiu, e o projeto que nasceu da dor de uma mulher agora educava milhares. As novas gerações chamavam Clara de a Nova Fonseca. Mas ela sempre corrigia. Não existe Nova Fonseca. Existe o mesmo Deus que fez a primeira e continua fazendo agora. Na formatura daquele ano, Clara subiu ao palco, segurando o colar no peito. O auditório estava lotado. Câmeras, famílias, ex-alunos. Ela olhou para todos e falou com firmeza: se hoje vocês sabem escrever o próprio nome, lembrem-se. Alguém um dia foi chicoteado por não saber. O que começou com dor, terminou com esperança. E o que era vergonha, virou escola. Este é o milagre. O sofrimento de uma mulher virou educação para um povo inteiro. O público chorava. Entre os aplausos, um raio de luz atravessou a janela e iluminou o rosto dela. O colar brilhou. E naquele instante, parecia claro que Marina Fonseca ainda estava ali. Não em corpo, mas em legado, em palavra, em fé. E assim, o que começou com um chicote, terminou com uma caneta. E o que nasceu de humilhação, virou herança de sabedoria e graça. O milagre não era apenas Marina ter vencido. Era ela ter ensinado outras pessoas a nunca, mas se ajoelhar por medo, só por gratidão. 25 anos haviam se passado desde que Marina Fonseca deixou este mundo, mas o nome dela, aquele que um dia foi motivo de vergonha, agora ecoava nos 4 cantos do país. As histórias do Instituto Voz da Terra se espalharam por documentários, livros e reportagens. Universidades começaram a citar o Método Fonseca como exemplo de educação inclusiva e transformação social. O governo estadual concedeu o título póstumo de cidadã honorária e uma avenida inteira passou a levar seu nome, Avenida Marina Fonseca, a mulher que reescreveu o campo. Mas o verdadeiro legado não estava nas homenagens, estava nas pessoas. Clara Fonseca, agora com 35 anos, dirigia o instituto com sabedoria, com o colar da cruz no peito e o mesmo brilho no olhar que Marina tinha, levava a mensagem dela para além das fronteiras de Monte Azul. Viajava pelo interior, palestrando em escolas, igrejas e comunidades rurais. Certa vez, durante uma entrevista em rede nacional, o repórter perguntou: Clara, você acha que Marina imaginava que um dia o nome dela seria lembrado em todo o país? Ela sorriu com calma e respondeu: acho que sim. Mas não porque ela buscava fama, e sim porque ela sabia que o amor verdadeiro não morre, ele se multiplica. O que ela começou foi semente, e semente não precisa de aplauso, só de solo fértil. O apresentador se emocionou, e quando o programa foi ao ar, milhões de pessoas conheceram a história da mulher que foi chicoteada por não saber escrever, e que mesmo depois da morte, continuava ensinando o mundo a não se curvar à dor. Poucos meses depois, Clara recebeu uma carta misteriosa. Era de uma escola no Nordeste. Aqui, nossas alunas pedem para adotar o nome Fonseca como símbolo de força. Hoje temos uma geração inteira de meninas, Marina, Claras e Fonsecas. Elas dizem que querem crescer para ser como vocês.
Ao ler, Clara chorou. Pegou o colar, beijou o pingente e murmurou: Senhor. O eco dela chegou onde nem o chicote conseguia alcançar. Na nova sede do instituto, havia uma parede com fotos de ex-alunas, mulheres que abriram negócios, se formaram professoras, juízas, líderes comunitárias. Todas elas repetiam uma frase antes das aulas começarem: Hoje eu escrevo o que um dia tentaram apagar. E nas madrugadas, quando Clara caminhava sozinha pelos corredores, jurava ouvir o som distante de passos leves, como se Marina ainda andasse ali, conferindo se tudo estava em ordem. Não era assombro, era presença, porque quando uma vida é vivida para servir, ela não termina, apenas muda de forma. Você acredita que o bem que a gente planta pode ecoar por gerações? Escreva: Eu quero ecoar amor como Marina nos comentários e compartilhe esta parte com alguém que precisa lembrar. As vozes que o mundo tenta calar são as que Deus faz ressoar mais alto. Era uma manhã tranquila na cidade de Monte Azul. O vento soprava suave pelos milharais e o sino da igreja tocava devagar, como se chamasse o tempo para prestar atenção. Aquele dia seria diferente. Clara Fonseca, agora com cabelos grisalhos e a mesma fé firme de sempre, preparava o discurso para a cerimônia mais importante de sua vida. A inauguração do Museu Marina Fonseca, construído no coração do antigo terreno onde tudo começou, a antiga fazenda Santa Estela. Sim, o mesmo lugar onde décadas atrás uma mulher havia sido chicoteada por não saber escrever. Agora era um centro de aprendizado, fé e liberdade. Clara chegou cedo. O sol ainda subia devagar, dourando as paredes brancas do novo prédio. No portão de entrada, uma placa brilhava sob a luz da manhã. Neste chão, Deus transformou vergonha em vitória. Aqui começou o milagre. Os convidados começaram a chegar. Autoridades, jornalistas, famílias inteiras, antigas alunas. Mas entre todos havia um rosto especial. Henrique Ferraz, já idoso, apoiado numa bengala. Ele havia passado os últimos anos trabalhando como voluntário no instituto. E agora, aos 80, fazia questão de ver o local onde a mulher que ele um dia humilhou havia se tornado símbolo de grandeza. Quando Clara o viu, caminhou até ele. O senhor veio. Ele sorriu, os olhos marejados. Não podia faltar. Vim agradecer. A cada tijolo desse lugar, eu me lembrei do que tirei dela. E do que ela me devolveu. Perdão. Clara segurou sua mão e o guiou até a primeira sala do museu. Ali, no centro, havia uma vitrine com 3 objetos. Um caderno antigo, um pedaço de chicote enferrujado, e o colar da cruz. Ao lado, uma frase de Marina, eternizada em metal. O chicote me rasgou, mas foi Deus quem escreveu por cima. Clara respirou fundo, olhou para o público reunido e começou a falar. Muitos vieram conhecer a história de Marina Fonseca. Mas o que ela fez vai além de uma mulher. É a prova de que Deus não apaga ninguém. Ele só muda o capítulo. E hoje, neste mesmo chão onde ela caiu, levantamos um altar de aprendizado, fé e dignidade. As pessoas choravam em silêncio. Henrique, com o chapéu nas mãos, murmurou: Ela venceu. Até o pó desse chão obedece o nome dela. Clara então colocou o colar no busto de bronze de Marina e, com a voz embargada, concluiu: Dona Marina me ensinou que a fé não é para fugir da dor. É para atravessar por ela. E que o perdão não é esquecimento, é libertação. Hoje eu cumpro o último desejo dela, que cada pessoa que passar por aqui saia acreditando que Deus pode reescrever qualquer história. O público se levantou. Aplausos, lágrimas, abraços. E, de repente, o vento soprou forte, atravessando o salão, balançando as cortinas como um sinal. As flores se moveram e o colar brilhou sob a luz do sol. Clara olhou para cima, sorrindo. Eu sei, Dona Marina,
O Senhor terminou o que começou. E naquele instante, o ciclo se fechou. A mulher que um dia foi motivo de riso se tornara razão de reverência. E a terra que um dia conheceu o som do chicote, agora ecoava o som da esperança. No final da cerimônia, o coro das alunas cantou: Deus exalta o pequeno, levanta o caído, cura o ferido e escreve bonito por linhas que o mundo rasgou. O céu parecia mais claro naquele dia, e quem passou por ali jurou sentir algo no ar. Uma presença doce, firme, silenciosa, como se a própria Marina estivesse sorrindo. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda cumpre promessas. De onde você está assistindo? Escreva "Deus vai cumprir na minha vida também" nos comentários. E nunca se esqueça, quem acredita transforma dor em destino e promessa em eternidade.